Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão aqui na igreja, aos irmãos que estão nos assistindo em casa. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, mais a oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer o nome dele nessa noite, amém? Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade. Cante comigo na sua casa. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar. Oh, glória! Sepulcros jamais são erguidos, lá
mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Obrigada, Senhor, por essa linda morada que o Senhor preparou para nós. Amém. Se você, assim como eu, veio para adorar ao Senhor nessa noite, vamos adorar, vamos glorificar a Ele. Exalte a Ele aí na sua casa, glorifique, porque Ele é o dono de tudo. Ele conhece e o controle está nas mãos dele. Amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Obrigada, Senhor. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Senhor, tão maravilhoso para mim. Nunca saberemos o preço, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço, Senhor, dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos declarar que há um bálsamo em Gileade, que há um médico em Gileade. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e estaremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Olha o que Deus quer de nós. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e estaremos diante dele. Traga o bálsamo, Senhor. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Traga cura, Senhor. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um bálsamo Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Queremos cura nessa noite, Senhor. Há um médico em Gileade, Ele pode te curar. Em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Amém. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos que estão logados conosco no Instagram, no Facebook, os irmãos que estão aqui no templo. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, apresentando a Deus todos que estão conosco aqui nesta noite, apresentando também os familiares, apresentando todos aqueles que têm uma necessidade, amém? Nesta oração estaremos orando também para os irmãos que nos enviou mensagem, passaram por um procedimento cirúrgico e necessitam de oração, que estão nos seus lares já bem, o irmão Geraldo Prudêncio, irmã Lúcia, vários irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Logo em seguida nós estaremos aqui fazendo menção do título desta noite, do estudo, a qual nós falaremos para a graça e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez, ó meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando esta região, meu Pai. Abençoando, meu Deus, cada um, meu Pai, que tem, meu Deus, com os procedimentos, ó Deus, adorado o Teu nome, meu Pai, de forma presencial, meu Pai, aqui neste templo. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nos seus instrumentos, acompanhando também este culto nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, receber, meu Pai, a oração, a qual nós não conhecemos, mas o Senhor conhece a particularidade, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa receber, meu Pai, em nome de Jesus, nos céus, meu Pai, essas orações. Assim como o Senhor, meu Deus, recebeu este louvor, meu Pai, que foi entoado aqui nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a região de São Marcos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos nesta noite, em nome de Jesus, falando sobre um tema bastante importante, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E aqui nós temos o cooperador Leonardo à minha esquerda e o cooperador Richard, amém? À minha direita, que estarão comentando esta lição junto para que nós possamos chegar em consenso, amém? Nós vamos partir na leitura do textual da Palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5. Efésios, capítulo de número 2, verso 4 e 5. Amém? Quem encontrou, estiver presente, quiser ficar de pé, quem quiser pode acompanhar a leitura conosco da Palavra de Deus, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Este é o ponto de partida daquilo que nós estaremos comentando aqui nesta noite. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui falando um pouco sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós acompanhamos a leitura desse texto, acompanhamos propriamente dito as palavras de Paulo aos Efésios, nós vamos vendo Paulo de uma forma bastante consistente, mais uma vez, transmitindo para a igreja de Éfeso, a igreja da Ásia, para os crentes de hoje, informações, detalhes preponderantes, magníficos para os nossos dias. Vocês que estão nos ouvindo, talvez você passou pelo mesmo processo que nós
passamos, mas nós estamos seguindo aqui uma continuidade de instruções de Paulo aos Efésios. E no dia de hoje, ele entra no capítulo de número 2, Paulo, da carta aos Efésios, passando de uma forma bastante contundente, que nós recebemos a salvação, ou nós estamos na posição de salvos, não por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós construímos. Ele passa de forma sucinta que nós fomos outrora libertos do pecado por causa da maravilhosa graça de Deus, a graça divina que está sobre a nossa vida. E nós, a partir do momento, pela fé, nós recebemos essa graça, nós recebemos da parte de Deus um direito que outrora nós não tínhamos, e nós passamos a ter, que é o direito à vida eterna. Ou seja, lá no início, lá em Gênesis, nós vamos perceber que nós somos destituídos da glória de Deus, e a partir desse momento que o pecado entrou no mundo, nós precisaríamos de algo. E nós entendemos aqui em lições passadas sublimidades de bênção de Cristo, por nós sermos eleitos e predestinados. Nós começamos a fazer parte da nação eleita, dos escolhidos de Deus, e através do plano salvífico de Cristo, do grande sacrifício, nós agora temos direito à vida eterna. E nós agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido essa oportunidade de nós estarmos aqui. Nós vamos ouvir aqui os irmãos, mas para que você que está aí nos ouvindo possa entender, tem 3 títulos a qual nós vamos falar aqui nesses minutos, acerca do tema principal, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem aqui, presente aqui nesta noite, ou quem está na sua casa, que se sente liberto para a honra e a glória do nome do Senhor, liberta do pecado, amém? Glória a Deus. Aí nós vamos ver uma diferença que Paulo passou, que nós somos diferenciados, porque os eleitos, é necessário que eles tenham uma nova vida. O eleito é preciso que ele tenha uma nova vida para que ele possa herdar as bênçãos de Deus e fazer parte mesmo na posição de salvo, fazer parte daqueles que são escolhidos por Deus. Então nós entendemos e nós temos, que os comentaristas vão também aqui dar as suas explicações. Do lado de fora, uma das maiores dificuldades que tem é as pessoas reconhecerem seu estado. As pessoas, irmão Vanderlei, reconhecerem que eles precisam de Cristo Jesus. A maior dificuldade das pessoas, às vezes, quando nós estamos evangelizando, falando disso, de libertos, falar: por que eu tenho que ser liberto? Por que eu tenho que aceitar a Jesus? E eu disse aqui outrora, uma vez eu conversando com um jovem, e eu falei com ele assim: olha, se você, ou por acaso, aqui supondo, lógico, se você não tiver os seus pais, a sua mãe, por algo da vontade de Deus, ou por um acidente qualquer, o que você vai fazer com os imóveis, a casa? O que você vai fazer com as coisas ali que eram dos seus pais? Geralmente, as pessoas sabem, hoje dá muito problema por causa disso, mas a primeira coisa que ele falou, você falou assim: não, eu vou herdar dos meus pais, eu sou filho, eu vou herdar tudo.
Baseado nisso, eu falei com ele assim: olha, então, se você vai herdar tudo, nós carregamos uma hereditariedade pecaminosa dos nossos pais. Lá no início, Adão e Eva, lá no início, nós que somos descendentes, nós que somos, fazemos parte de uma genealogia, nós carregamos esse pecado. Nós já temos essa tendência pecaminosa. E eu falei com ele: já viu uma coisa? Se alguém ligar para você 11h30 da noite, a primeira coisa que a gente vê é a tendência da gente natural de falar assim: ó, tem alguma coisa errada. Isso não é hora de alugar, já vem algum problema. Ou se algo mesmo acontecer ou dar errado, às vezes nós temos a tendência pecaminosa de jogar as responsabilidades, conforme Adão fez, conforme Noé fez, vários homens de Deus fizeram. Nós lemos de Adão, quando ele falou com Eva, falou assim: olha, por que você fez isso? O que aconteceu? Deus falando com ele, falando assim: olha, foi a mulher que o Senhor me desse. Uma coisa que Deus não tivesse feito pacto com ele. Então nós carregamos essa tendência pecaminosa. E quando nós falamos libertos do pecado, é porque nós entendemos que outrora a graça de Deus chegou através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nesses 3 tópicos que são a antiga natureza, que nós estamos aqui falando, nós vamos falar também sobre vivificados pela graça e falar também sobre a salvação, que ela não vem por obras, e nós concluiremos. Mas no geral nós vamos revelar aqui para os irmãos que a graça de Deus, ela é salvadora, mas ela é salvadora através de Cristo Jesus, porque só Ele pode nos garantir a vida eterna. Nós, na epístola aqui de Paulo, nós vemos que ele, de forma doutrinária, ele apresenta a salvação, a doutrina da salvação para as pessoas. E para nós entendermos a salvação, para que as pessoas possam alcançar a Jesus, nós precisamos de conhecer e aceitar o plano salvífico de Cristo nas nossas vidas. Plano salvífico, aquilo que o apóstolo descreve na sua carta como a libertação dos pecados. É um favor que nós recebemos, é a graça de Deus que nós recebemos, ou melhor, um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, para nós desfrutarmos uma vida com Cristo. Então nós passamos por aquele processo, primeiro de aceitar a Jesus, a conversão, depois nós passamos para a regeneração, da regeneração nós passamos para a justificação, da justificação para a santificação, e após a justificação, a eternidade. Mas nós aqui vamos já ouvir aqui os comentaristas, que vão estar comentando sobre a antiga natureza, sobre a posição nossa de estarmos vivificados, e também concluímos que as obras, elas não são o que dita a nossa salvação, até porque algumas pessoas iam se gloriar e outras não, mas ela vem pela fé, amém? Ela não vem pelas obras, é graça de Deus. E nós concluiremos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Nós vamos começar aqui da esquerda, o irmão Leonardo vai aqui falar sobre essa antiga natureza, que outrora nós éramos mortos em ofensas de pecados, e hoje nós somos libertos, amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez juntamente com vocês nesta noite. E desde já quero agradecer o nosso pastor Vandeci,
né, por dar a oportunidade que nos é dada novamente. E é o nosso Deus, né, o nosso irmão Richard está conosco aqui para falar dessa lição. Essa lição desse trimestre, ela é uma lição muito profunda. Essa semana, esses dias que a gente tem estudado essa lição, eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido muito, né? E eu creio que é assim com os irmãos também. Libertados do pecado para uma nova vida em Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, Deus deu para ele a revelação de coisas que nós não encontramos nos outros livros da Bíblia. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, como nós já temos comentado em outras aulas, ele traz um ensinamento muito profundo da nossa posição em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos a nossa posição na pessoa de Cristo Jesus, nós vamos começar a viver as promessas que Deus tem para nós. Eu vou ler aqui o versículo de capítulo 2, versículo 1, até o 4, para mim fazer aqui um breve comentário, para não tomar muito tempo dos irmãos, que fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, como aqui o comentarista do tópico 1 ele diz a respeito da antiga natureza, é necessário nós compreendermos o estado que o homem se encontra hoje. Por quê? Porque quando Deus criou a humanidade, a Bíblia diz que Deus, ele cria Adão como? Ele cria Adão perfeito. Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão era perfeito. Mas quando Adão foi contaminado pelo pecado, queridos, a Bíblia diz que houve um distanciamento entre o homem e Deus. Paulo chega a dizer que nós fomos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele criou essa fissura, ele criou essa quebra de comunhão entre a humanidade e Deus. Então, a partir daquele momento, a Bíblia diz que o pecado, ele entra no mundo, ele toca na humanidade, ele tira a humanidade da presença de Deus. Então, aqui nesse tópico aqui, que nós estamos falando da antiga natureza, o homem, ele cai no estado de degradação moral e espiritual. Está entendendo? Então, ele é separado de Deus. A Bíblia chega a dizer que ele se torna escravo do pecado. Nós tornamos, pelo pecado de Adão, toda a humanidade, ela se tornou escrava do pecado. Então, por que que agora nós precisamos aceitar a Jesus Cristo para termos a nossa reconciliação com Deus? Primeiro ponto, por quê? Porque uma vez nós fomos afastados dele, uma vez nós fomos distanciados dele. Agora, então Deus envia seu Filho ao mundo,
Está aí o porquê do novo nascimento. Está aí o porquê de nós reconciliarmos novamente com Deus. Deus, ele abre o caminho da eternidade, da salvação para nós novamente. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele disse para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Como bem disse o nosso pastor Vandeci, nós herdamos de Adão e Eva a sua natureza pecaminosa. Agora, para haver uma reconciliação com Deus, Deus ele envia Jesus Cristo ao mundo. Agora eu queria pontuar um ponto importante para você entender nesta noite. Que Deus cria o homem. O homem, ele era um ser autônomo. O ser humano foi criado um ser autônomo. Agora, quando o homem peca, a Bíblia diz que o espírito do homem é morto. Há versículos, isso é uma metáfora. Eu diria que alguns versículos usam de forma metáfora. Alguns falam morte, outros diz prisões eternas, né? Uns falam a morte eterna, outros diz prisões eternas. Por quê? Porque o espírito do homem, ele foi morto. Agora, quando ele é morto, quem olhasse para Adão, ia ver Adão andando corporalmente, fisicamente. Mas dentro de Adão, havia um espírito que estava morto. Morto por quê? Por causa do pecado. Agora, quando o homem aceita Jesus Cristo, o que ocorre? Ocorre um milagre. O milagre da ressurreição. Paulo chega a dizer que como Jesus Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados por Deus, em espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus ressuscita o nosso homem espiritual que estava morto. Agora nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele colocou Jesus Cristo nas alturas, acima de todo o principado e potestade, é nesse aspecto. É no aspecto de nos reconciliar novamente com Deus. Agora, aquele homem que estava morto espiritualmente, ele foi ressuscitado em Cristo Jesus. E agora ele passa a viver a mesma natureza de Cristo Jesus. Então, Deus deu esse entendimento profundo para Paulo. Jesus pregando certa vez, ele disse para os fariseus o seguinte, que o homem, que uma vez o espírito imundo saindo de um homem, não é isso? Ele sai e procura onde? Por lugares áridos. Por quê? Por que eu disse para os irmãos que ali o ser humano era autônomo e agora ele não é mais? Por quê? Porque quando o homem peca, Vanderlei, ele abre espaço para o mal habitar na sua própria ou pelas trevas. Aí Jesus fala assim, olha, ele andará procurando lugares áridos para habitar. E quando ele acha a casa varrida e adornada, o que ele faz? Ele volta e traz consigo, não é isso? Mais 7. E o segundo estado daquele homem será pior do que o primeiro. Não é isso? O que é isso, irmãos? Só para nós entendermos o que é o ser humano afastado de Jesus Cristo. Agora, contrapartida, quando o ser humano ele aceita Jesus Cristo como Salvador, Paulo vai dizer que Deus enviou aos nossos corações de Deus o Espírito que clama, Abba, Pai. Ou seja, agora nós fomos feitos filhos de Deus. Aí ele vai dizer também que outrora
nós éramos guiados pelas potestades do ar, que nós éramos guiados pelos pensamentos. Por quê? Porque as trevas exerciam esse domínio sobre nós, quando nós estávamos afastados de Cristo. Mas agora, reconciliados com Deus, quem nos guia é o Espírito de Deus. Muitas das vezes nós não compreendemos esse fator, por quê? Por causa da pouca relação com Deus. Então essa lição ela é muito importante para nós compreendermos que hoje nós somos novas criaturas. Que hoje nós não somos guiados mais pelas forças dos pensamentos carnais. Quando o nosso coração, ele vem os desejos que nos leva a uma vida pecaminosa, o Espírito de Deus, ele nos conscientiza que nós agora somos luz. Ou seja, o que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que agora nós temos uma consciência sarada. Outrora não. Por que quando o ser humano aceita Jesus, alguns falam que ele ficou religioso, outros dizem que ele ficou fanático? Por quê? Porque agora, ele recebendo o Espírito de Deus, ele começa a procurar as coisas que agradam a Deus. Outrora não era assim, mas agora é. Por quê? Porque nós saímos das trevas para a luz. Quem está nas trevas, queridos, não enxerga. Não é isso? Se nós apagarmos as luzes do templo aqui, nós não vamos enxergar. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Por quê? Porque nós estamos em treva. Mas quando a luz brilha, ou seja, quando o Espírito de Deus ele vem sobre nossos corações, aí nós enxergamos o caminho. Então aí nós começamos a observar as coisas. Opa, tem um degrau aqui. Não é assim? Se não tivesse a luz, eu não ia saber que esse degrau estava aqui. Assim é quando o Espírito de Deus habita nas nossas vidas. Nós vamos saber que a prostituição não agrada a Deus. Nós vamos saber que a idolatria não agrada a Deus. Nós vamos saber que o adultério não agrada a Deus. Nós vamos saber que o homicídio não agrada a Deus. Nós vamos saber que o pecado, ele não agrada a Deus. Veja bem, está todo mundo preocupado nesse momento de pandemia, né? Por quê? Porque o vírus é um vírus mortal, letal. Agora, o pecado, eu diria que o pecado é a doença mais letal que existe. Por quê? Porque ele não mata só o corpo, ele mata o espírito também. Então, quando Deus ele envia Jesus Cristo para quebrar essa cadeia do pecado, queridos, e nos dá nova vida, é porque a misericórdia de Deus sobre a humanidade é muito grande. Então eu quero deixar esse pequeno comentário aqui com os irmãos, nesta noite, porque o horário ele avança muito rápido, mas vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, dessa liberdade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que o pastor Vandeci colocou a seguinte pergunta, né? Que algumas pessoas fazem: eu preciso ser liberto, mas liberto de quê? Né? Primeiramente, a gente tem que
compreender o passado, né, para entender o presente. E se a gente entender como o ser humano vivia, nós voltamos ao Jardim do Éden. E aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor. Aqui mostra onde tudo começou. Primeiro aqui mostra os dois caminhos nesse versículo. Primeiro mostra o caminho original, que é o caminho em que Deus passeava no Jardim do Éden, e ele se encontrava com Adão e Eva, e eu creio que eles juntos também passeavam pelo jardim. E esse momento é o momento mais maravilhoso, quando o homem passeia com Deus e Deus passeia com o homem. É o momento em quando os dois estão juntos em sintonia. E é o caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz que ele é o caminho? Porque nós devemos caminhar com ele. E quando caminhamos com ele, voltamos ao Jardim do Éden. Porque voltamos a caminhar com Deus. E esse é o caminho que nós devemos seguir. Mas o que deu de errado, né? Qual foi o problema? Ou porque o Adão e Eva aqui no Gênesis estavam se escondendo de Deus? Porque eles haviam feito algo que havia afrontado a Deus, que era uma ofensa a Deus. E a palavra ofensa é uma das palavras que ela traz na lição. A lição traz duas palavras muito importantes: a palavra pecado e a palavra ofensa. E a palavra ofensa é quando você toma, né, uma direção ou um passo num sentido errado, conscientemente. Ou seja, quando você faz algo que você tem certeza que aquilo é errado, que aquilo vai desagradar os seus pais, por exemplo, e mesmo sabendo que aquilo vai desagradar os seus pais, você deliberadamente o faz. E quando você o faz, você entristece os seus pais. E você é consciente que você entristeceu os seus pais. Essa é a ofensa. Então, quando eles ali desobedeceram a Deus, eles também, ao pé da letra, eles fizeram uma ofensa a Deus. Por isso que Deus ali ficou nervoso com eles, a ponto de os expulsar do Jardim do Éden. Jesus, mais à frente, ele vem dizer que há dois caminhos. Jesus já em Mateus capítulo 7, ele traz que há dois caminhos. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Esse caminho espaçoso que conduz à perdição, e a Bíblia também costuma dizer, ele é o mundo. Então, quando a gente se refere ao mundo, a gente está referindo a esse caminho largo, onde uma multidão está caminhando por ela. E quem é essa multidão que caminha por ela? É a multidão originada daquele casal que saiu do Éden. Quando eles foram expulsos do Éden, eles saíram da rota. Eles saíram do caminho que conduz ao céu, à eternidade, à vida com saúde, à vida plena, e passaram por caminhos tortuosos, que deu origem então ao mundo. O mundo foi originado aí pelo caminho, pela decisão, pelo caminho que Adão e Eva seguiram. E daí veio o assassinato, veio a prostituição, e veio outros atos, que são também ofensas a Deus, que nós hoje chamamos de pecado. A palavra pecado, ela ficou banalizada, as pessoas têm dificuldade de entender o que é pecado, porque ficou tão usado, que as pessoas não entendem o conceito de pecado. Pecado é aquilo que fere a sua própria vida. Pecado é aquilo que vai contra o alvo de Deus.
porque Deus nos criou para as boas obras, para as coisas boas. Esse é o objetivo de Deus. Deus não nos criou para fazer o mal. Fazer o mal é errar a rota, é errar o alvo. Então, quando nós fazemos aquilo que é mal, seja ele contra nós mesmos, seja ele contra o próximo, nós estamos errando o alvo, nós estamos pecando, porque nós estamos fazendo aquilo contrário ao que Deus originalmente nos direcionou. E as pessoas fazem isso com tanta naturalidade. Elas praticam o mal com tanta naturalidade que elas muitas vezes perderam a sensibilidade. Elas agridem a si mesmo quando estão fumando e enchendo seus pulmões, né, de fumaça, de resíduo. Quando estão ingerindo a bebida alcoólica, eles estão agredindo o seu fígado e o matando pouco a pouco e o enchendo, né, de uma substância que vai formar ali, que é uma gordura, até ele não funcionar mais, virar uma cirrose. Então o homem, ele destrói não só a si, como templo, como corpo, mas ele destrói também o outro quando ele mente, quando ele trai, quando ele ofende. Então o homem viveu, então, quando ele pega, ele está nesse caminho largo que é o mundo, ele segue por esse caminho largo que é o mundo, ele pratica o pecado, e o pecado traz consequência. E o pecado o destrói. Por isso que ele precisa ser liberto, porque o pecado está o consumindo, e ele não percebe. Então o pecado está o autodestruindo, e ele não percebe. Porque quando ele mente, ele também está ferindo a ele mesmo, não só o outro, mas a ele mesmo. E é só passando rapidamente aqui. A lição diz assim: o velho homem, antes de aceitar a Jesus, antes de ser liberto do pecado, porque ele precisa ser liberto, porque sem Jesus ele não consegue se livrar da prática do pecado. Por isso que ele precisa ser liberto. E precisa ser liberto urgentemente, porque o pecado o destrói. Diz, andava segundo o curso desse mundo, segundo o quê? Esse caminho largo que conduz ao inferno. Ele andava segundo o príncipe da potestade do ar. Quem domina nesse mundo? Quem domina por esse caminho largo? Quem guia esse caminho largo? Se o caminho estreito, quem guia é Jesus, quem guia esse caminho largo? É o príncipe da potestade do ar. E outra, segundo os príncipes da potestade do ar, esses espíritos malignos são agentes que causam inimizade, que causam confusão, que geram intriga, e esses problemas, inicialmente eles aparecem aonde? Aparecem na nossa mente. Eles são gerados no nosso pensamento, eles são gerados no desejo da carne. Por isso que diz, nós andávamos fazendo o que? A vontade da carne. Aquilo que satisfazia a carne, mesmo que destruindo a nossa própria carne. Satisfazendo pensamentos errados, pensamentos que o próprio inimigo colocou para nos destruir a obra-prima de Deus. Por isso precisamos ser libertos. E só quando reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos que nós estamos viciados no pecado, e que ele está nos dominando, e que nós não temos força, e que nós clamamos para Jesus vir e quebrar as correntes que nos cercam. Aí sim, somos livres para sermos uma nova criatura e experimentarmos o novo que vem de Deus. O novo que vem de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em entender porque é liberto, porque viveram a vida toda escravizados pelo pecado. E aquele que nunca teve liberdade, realmente ele não sabe o que é liberdade. O alcoólatra diz, eu sou livre. Eu posso parar de beber a qualquer hora, mas ele não consegue viver nem um dia sem uma bebida alcoólica, então ele não é livre. Ele acha que é livre, mas ele não é livre. Livre é o cristão, é o crente, que pode escolher entre beber ou não, e ele escolhe obedecer, ele escolhe não beber, ele escolhe não se machucar, ele escolhe não errar o alvo, não pecar. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o recuperador Leonardo, o professor Richard, que comentou muito bem essa parte
da lição, da continuidade do trimestre, a qual nós estamos vivenciando, essa lição maravilhosa, a qual foi nos proposto para estar estudando esse trimestre. Lembrando que próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente falando sobre a condição de gentios. É muito importante porque muitos irmãos não entendem muito bem sobre os judeus, sobre os gentios, qual o significado de um, do outro, como que a salvação chegou a um, chegou ao outro, na dúvida de muitas pessoas. Domingo de manhã nós estaremos aqui falando. Deus abençoe o irmão Leonardo, também o cooperador Richard, todos os obreiros, irmãos que estão cooperando conosco, a irmã Sara, o Diego e o Sérgio estão responsáveis aí pela transmissão, pelo louvor. Deus abençoe. E nós entendemos aqui nesta lição que o homem caiu, o homem pecou, mas Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, teve misericórdia da gente. E pela misericórdia dele, ele nos salvou, e pela nossa fé, fez com que nós nos tornássemos filhos por adoção. Agora nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas nós entendemos que essa graça é um favor imerecido da parte de Deus, e além de ser merecido, a condição de salvo requer uma posição também diferenciada da nossa parte. Porque, como foi comentado aqui pelo Leonardo e parte pelo irmão Richard, nós entendemos que nós éramos mortos, estávamos na posição de redimidos, de mortos, aliás. Conforme o Leonardo leu no capítulo 2, no versículo de número 1, palavra de Paulo, dizendo que a nossa condição era de morte, e de morte espiritual e também de morte moral. Então nós entendemos que a misericórdia de Deus foi manifesta nas nossas vidas, e nós podemos, pela sua graça, nós entramos na condição de vivificados pela misericórdia de Deus, que é abundante nas nossas vidas. Amém? Então nós fomos exaltados e alcançamos esse benefício. E nós concluímos aqui essa lição entendendo que nós fomos libertos pela graça de Deus, e nós entendemos que nós fomos regenerados, que antes nós éramos realmente filhos da ira, nós estávamos condenados e perdidos, mas hoje nós fazemos parte aqui do reino de Deus. Amém? Nós agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, mas que você possa sentir na sua casa, você possa sentir aqui na igreja, e entender que nesse momento Deus nos iguala, que não há rico, não há pobre, não há bonito, não há feio, não há mais escuro, mais branco. O certo é que aqueles que têm fé em Cristo Jesus está na posição de salvo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele quer aqueles que estejam santificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu convido a todos a nós ficarmos de pé, para nós fazermos uma oração, para nós encerrarmos este culto. Mais uma vez, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que possa abençoar, para que esse processo que nós estamos passando de pandemia, ele possa passar o mais rápido possível, para nós sermos uma igreja diferente, aonde nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Amém? Que Deus assim abençoe. Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue abençoando, capacitando a tua igreja, meu Pai. Deus, muitos estão agora nos seus lares, nos seus afazeres,
clamando, Senhor, meu Pai, sentindo desejo, meu Pai, de estar novamente em comunhão com a igreja, adorando e exaltando o Teu nome, meu Pai. Ó Deus, muitos sabem, meu Deus, que estava outrora na posição, meu Pai, ali de morto, meu Pai, na posição de sujo, mas nós fomos purificados pelo Teu sangue, meu Pai, e libertos pelo pecado, meu Pai. Fomos libertos do pecado, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar todos que estiveram aqui presentes, meu Pai, a subsede do São Marcos. Que o Senhor abençoe toda a região, meu Pai, das 19 congregações, assim como seus membros, seus dirigentes. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso ministério e todos os cristãos que estão adorando o Teu santo nome. Abençoa cada lar, meu Pai, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Ergue as mãos assim, em nome de Jesus. Domingo, às 18 horas, estaremos transmitindo aqui uma live e um culto de ação de graça, também parabenizando todas as mães pelo Dia das Mães. Amém? Que o amor do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos e sempre. Amém e amém. Vão com Deus, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, em nome de Jesus.